Ó, e a gente vai ouvir o Sampaoli, ele falando um pouquinho dessa vitória do Flamengo, mas eu queria ressaltar uma fala do Sampaoli, porque ele diz o seguinte: sim, o elenco é copeiro. Esses jogadores sabem jogar esse tipo de jogo, se ligam mais, a empolgação é maior. Não é por mim, mas por eles que têm essa capacidade. Esse ano não foi bem, mas espero que tenhamos a possibilidade de ganhar alguma coisa esse ano, fecha aspas, a declaração do Jorge Sampaoli. O Mauro, ele trouxe essa questão logo no começo aqui do Bate-Pronto sobre o time escolher jogos. Por isso eu estou trazendo esse recorte das palavras do Sampaoli. E aí o Thiago Maia, a gente tem até a arte aqui com as aspas do Thiago Maia, também foi questionado em relação a esse assunto. Será que os jogadores do Flamengo estão escolhendo jogos? Abre aspas para Thiago Maia. A gente não escolhe campeonato nenhum, sempre respeitamos todas as equipes, sempre vamos dar a vida em todos os jogos. O Brasileirão é muito difícil, estamos em terceiro, estamos brigando e esperando as equipes acima darem uma escorregada para a gente poder aproveitar, fecha aspas, a fala do Thiago Maia. Tá aí, portanto, Mauro César, a gente vai ouvir já o Sampaoli e todo o contexto, mas o que diz respeito a essa fala deles, que os jogadores se ligam mais em jogos de Copa? Assim, ele foi perguntado ontem, até pelo repórter Sidão Marinho, lá da Rádio Litoral News, uma boa pergunta. Ele perguntou, em outras palavras, esse time é copeiro, como dizem? E a resposta de São Paulo foi nessa linha, né? Olha, de fato, né, o time, ele se aplica mais, ele tem um outro comportamento. Ele fala isso, claramente. A gente poderia até usar, de repente, esse trecho da entrevista do Flamengo ontem. Foi depois da pergunta do... Então, o ideal a gente já tem no ponto, já, eu acho. E ele falando, porque, assim... Então, daquele jeito dele, que existe um dialeto meio diferente, né? Mas para mim está muito claro que ele admite que o time tem outro comportamento. E ele fala isso de uma forma assim, meio sem querer ser muito explícito, sim, mas sim. Para mim é muito claro. Então vamos ouvir primeiro o Sampaoli, depois eu devolvo para o Mauro, para o Vanderlei, para o Piperno. Vamos lá, Sampaoli fala aqui no Bate-Pronto da Jovem Pan. Básicamente a diferença futbolística foi maior que os 2 goles. Eu penso que o time jogou un partido, una definición de semifinal de Copa de Brasil, de visita como si fuera local, con la obligación de ganar, y superó ampliamente a Gremio. Entonces, valorizar el resultado no es tan significativo como darle valorización a la manera como se jugó. Yo que sí, yo que fue un juego que o time no aceleró el juego, jugó mucha troca de pases en campo rival, dominó el juego y se defendió con la bola, que es lo que yo pretendo de este time. Bueno, y a partir de ahora tenemos que encontrar esa forma como una religión para jugar cada juego de la misma forma. Y de Felipe, bueno, nos dio desde el inicio la posibilidad de tener mejor salida, nos dio pausa, eliminación, entonces bienvenido. Yo pienso que estos jugadores saben jugar este tipo de juego, entonces se ligan más, la propuesta es mayor, entonces considero que no es por mí, sino por él es que tienen esa capacidad, porque han jugado muchas finales, mas este año no fue bien, mas espero que ahora tengamos la posibilidad de jugar alguna este año. Aí o Sampaoli, esses jogadores sabem jogar esse tipo de jogo, se ligam mais, a empolgação é maior. É um apontamento importante do técnico ou é algo que já está claro há muito tempo, Mauro César? Os jogadores vão negar sempre, né? Assim, o Thiago Maia falou aquilo que qualquer um vai falar. Realmente, a gente, de repente, num rasgo de sinceridade, né? Um jogador para falar, realmente a gente não está... Seria até legal se alguém admitisse isso. A gente não tem, em alguns jogos do brasileiro, tido a mesma concentração, aquela dedicação, aquele empenho, como diriam os antigos narradores, aquele elan, né? De jogos de mata-mata. Nem só de mata-mata. O Fla-Flu, o Flamengo morreu no segundo tempo. Fisicamente o time morreu. Até porque teve aquela semana de jogo com o Atlético, o Fluminense só descansou, o Fluminense está mais inteiro. Mas o time competiu, o Flamengo não amadeceu o jogo com o Fluminense. Agora, alguns jogos é uma preguiça danada, né? É uma coisa, assim, assustadora. Sábado foi assim. Ontem, completamente diferente. Eles não precisam admitir, a gente vê. O torcedor está vendo, as pessoas entendem de futebol. Elas veem o que está acontecendo em campo. E ontem, na pergunta, ele respondeu aí. Se liga mais, ele quer dizer que a entrega maior, que os jogadores sabem jogar esse tipo de jogo, ganharam competições assim.
Ano passado foram 2, esse ano não tem sido tão bom, perdeu o Carioca, perdeu o Mundial, perdeu Recopa, mas pode ser que mude agora. Ou seja, está muito claro, o próprio Sampaoli, ele de certa forma está ali admitindo que isso existe. E isso deve incomodá-lo, é óbvio. Porque o Thiago Maia também falou, o que mudou do jogo passado para essa bronca do treinador, ele fala isso também. O Thiago Maia falou isso também ontem, ali na zona mista da Arena do Grêmio. Ou seja, o técnico não gostou, claro, do que ele viu no sábado, não falou na coletiva, porque não vai ficar publicamente batendo de frente no momento Antônio Carlos Zago, né, digamos assim, que fez isso lá no Coritiba. Mas internamente, pelo que o Thiago falou, ele deu lá uma bronca nos caras, porque a atuação de sábado foi uma coisa muito vergonhosa. E eu acho que isso é uma coisa que tem que ser ajustada. Essa semana, muitos torcedores ficaram surpresos com uma coisa que não é novidade. O Flamengo destina cerca de 50% da premiação para os jogadores. E com a premiação da Copa do Brasil e Libertadores são maiores do que a do brasileiro, muita gente acha, eles ficam ali porque o prêmio é maior. Cara, esses jogadores são super bem remunerados. Não é só, lógico que o prêmio os interessa. Sim. Mas não é só isso. É que o brasileiro, gente, é uma competição que requer uma concentração. Pontos corridos é assim, é uma concentração contínua. Todo jogo tem que ser igual, você sabe, joga um, joga outro, joga fora, campo pequeno, campo grande, gramado bom, gramado ruim, e viagem, você tem que estar toda hora ali ligado para ganhar ponto atrás de ponto. Por isso que é o mais desafiador. Muito mais do que Libertadores ou qualquer outra coisa. Libertadores tem toda uma coisa de ser uma competição internacional, jogos eliminatórios em que tudo pode acontecer, tem um componente da emoção. Mas o que desafia tecnicamente, eu penso assim, são pontos corridos. Porque você ali tem que estar. Normalmente não é fácil. Você está todo o jogo concentrado para ganhar jogo após jogo. Mas é isso que tem que motivar esses caras. Esse é o desafio que ele tem que se apresentar. Como faz? O Guardiola ganhou quantos? Acho que são 13 campeonatos, ganhou 11, né? Ou 12, não, 14, ganhou 11, uma coisa. Você perdeu 3. Ele perdeu um pro Mourinho. Isso, quando era técnico 4 ou 5 do Mourinho, ganhou um do Barcelona. Um do Mourinho. Um pro Klopp e um quando ele chegou na Inglaterra. Que foi quando acho que o Chelsea foi campeão com o Conte. Foi o primeiro ano dele. Perdeu 3 campeonatos. Um ele estava chegando. O outro ali, ponto a ponto, com o Klopp no melhor Liverpool em muito tempo. E o outro ele perdeu um pro Mourinho do Real Madrid, depois de surrar o Real Madrid, ganhar anos seguidos, inclusive com goleadas, né, em cima do Real Madrid. O cara ganha todo, mas ele consegue manter a tomada ali ligada no 220 o tempo todo. E não é fácil. Esse ano mesmo houve aquele afastamento, a gente falou muito sobre isso aqui do Cancelo, que era um dos principais jogadores do time, porque de alguma maneira não estava ali dançando a música que ele estava tocando. Vai para o Bayern de Munique, vamos mudou o time, mudou o sistema defensivo e ganhou o campeonato de novo. E o Arsenal estava na frente, tipo o Botafogo, agora bem à frente dos demais. Ele foi buscar e foi campeão de novo. Então, pontos corridos é desafiador. Agora, um elenco com tanto investimento, tanta qualidade, não pode ser por causa do prêmio, né? O prêmio pode ser um algo mais. Os jogadores falam, a premiação é boa. Mas não é por isso. E tem uma outra coisa. Se você pegar o prêmio da Copa do Brasil, né? Ano passado o Palmeiras ganhou 45 milhões por ser campeão brasileiro. A Copa do Brasil vai pagar 70 milhões ao campeão. Então tem uma diferença aí. Digamos que pague a mesma coisa, pague 50 milhões, 20, 25 milhões de diferença. Se o Flamengo ganha o brasileiro, com certeza, eu não tenho esses números, mas se eu estiver enganado, a gente vai até saber que eu vou tentar apurar esses números. Quanto que o fornecedor de material esportivo paga pelo título brasileiro? Tem um bônus, né? E quanto que paga pela Copa do Brasil? Certamente paga mais pelo título brasileiro, que te dá muita exposição, você está todo o jogo ali, na audiência, televisão, ganhando. A mesma coisa o patrocinador master, tem várias cláusulas ali. E outra coisa, tem o impacto do título do Brasil. O título brasileiro é mais importante, gente. Não dá para comparar a Copa do Brasil com o título de campeão nacional. Ano passado, o Palmeiras foi campeão brasileiro. É um título mais importante do que a Copa do Brasil, apesar daquele emocionante final com o Corinthians, pênaltis. Mas o mais importante é ser campeão brasileiro. Isso aí é uma coisa, para mim, indiscutível. Né? Então não é só o dinheiro. É uma questão, acho que o trabalho é mais árduo, sabe? A concentração tem que ser maior. E aí o técnico tem que cobrar muito. E nenhum técnico do Flamengo tem essa força para cobrar no nível Guardiola, no nível que tinha o Jorge Jesus lá atrás, no nível que o Abel tem no Palmeiras. Que é você fazer os caras ficarem ali concentrados. Porque o relaxamento acho que acontece em alguns momentos. E o técnico tem que ter um controle muito grande. E nenhum tem, porque todos eles levam um pé no traseiro, passam um problema, o Flamengo manda embora, ninguém consegue criar raízes ali para ter essa força. E os dirigentes, eles lavam as mãos, né? Eles não entram nessa dividida. O técnico fica ali tendo que resolver com os jogadores. Acho que esse aqui é o ponto. Não é uma questão só do dinheiro, assim, até porque eles ganham muito bem, né? Eles ganham todos eles muito bem. Vanderlei Nogueira, esse apontamento aí do Jorge Sampaoli, o Flamengo escolhe jogos, Vanderlei? Olha, Pedro, eu ressaltei. Primeiro eu queria começar pelo Abel, só para fazer um registro aqui. Várias vezes eu falei no programa que um dos grandes méritos do Abel, agora a coisa
não está prosperando. O Palmeiras não está mostrando aquele futebol que todo mundo só elogiava, que eram águas absolutamente tranquilas por lá. Você sabe que teve um período aí espetacular, né? Vai falar o quê do Palmeiras? Tá tudo certinho no Palmeiras, né? Mas eu queria só lembrar que naquele momento, várias vezes eu destaquei que uma das virtudes do Abel era esse poder de colocar na cabeça do time que todo jogo era importante. Acabava um jogo extremamente importante, uma conquista, no dia seguinte ele vai enfrentar o Nogueirópolis e os caras vão com a mesma aplicação, jogo após jogo. E eu falei, pô, ele consegue fazer isso, os caras parecem que estão disputando uma taça todo jogo. Esse poder que ele mostrou naquele momento foi muito ressaltado aqui. Agora eu viro a página para falar do São Paulo. Esse problema, que parece que está muito claro, todo clássico, para mim, vale mais do que os 3 pontos. Em Copa ou Campeonato Brasileiro. Sempre tem, porque tem rivalidade, tem torcidas grandes envolvidas, enfim, tem grana envolvida, tem repercussão. Qualquer derrota em clássico provoca hematomas no derrotado. É sempre assim, não importa se valem 3 pontos, se é taça, não importa, é sempre muito importante. Esse jogo do Corinthians com o São Paulo, por exemplo, estava em campo uma rivalidade de 4 gerações. 93 anos, quase 4 gerações, tá certo? 355 jogos, uma série de coisas. Tabu, você acha que vale só os 3 pontos? Só está disputando uma vaga? Não é isso, tem um componente muito grande. Então o jogador se aplica muito mais, de forma inconsciente. Eu entendi o que o Mauro falou, não há uma reunião numa sala fechada, olha, esse jogo é para a gente adotar operação padrão. No jogo seguinte, nós temos que desempenhar mais, o comprometimento cresce. Não é assim, mas é na cabeça. Quem é que tem que resolver isso? O São Paulo. Não é fácil, porque ele também não está tratando com jogadores sub-12, ele está tratando com jogadores experientes, rodados. E ele também é um técnico experiente. É ele que tem que resolver. Todo jogo você tem que jogar como jogo contra o Grêmio, por exemplo. Primeiro tempo contra o Grêmio. Se for assim, vai ser um espetáculo. Ei, Jorge Jesus, já faz parte do passado, ninguém vai lembrar mais. Depende muito do São Paulo. Agora, tem potencial? Tem. O Flamengo tem potencial para isso. Exigir do Nogueirópolis um futebol espetacular, nem o Guardiola vai conseguir. É isso. Ô Piperno, sobre essa questão aí, a gente ouviu o Jorge Sampaoli. Você concorda que o Flamengo escolhe jogos, e são sempre esses jogos aí de mata-mata, como Copa do Brasil, Libertadores, é o atual campeão das 2 competições, Piperno? Então, eu acho que o São Paulo está desenvolvendo um bom antídoto também para isso, né? Que é o fato de que ele mexe bastante, enfim, bastante no time. Então, é claro que ele tem detectado quem cai ou quem fica, quem permanece nessa zona de acomodação. Então, veja, né? O Flamengo rodou, e nesses últimos jogos, por exemplo, ele volta a confiar no quarteto que já venceu tanto pelo Flamengo. Então, ao mesmo tempo em que ele está dando um voto de confiança, um aval a esses caras, ele também está fazendo uma cobrança do tipo, olha, a gente está de olho em vocês. É claro que eles não jogaram bem no final de semana contra o América, mas provavelmente devem ter ouvido muito também dele São Paulo depois do jogo. Porque, é claro, jogou contra um adversário que está entre os piores do Campeonato Brasileiro e foi muito mal. E ontem jogou contra um time que é o vice-líder brasileiro, fora de casa, em um estádio lotado de torcedores adversários e acabou se impondo com bastante facilidade. Então, eu acho que ele é inteligente e rodado. Veja, a gente está falando de um técnico de 2 Copas do Mundo, né? Rodado o suficiente para saber, do ponto de vista de relacionamento, o que pode dar certo e o que pode dar errado. Ele foi ídolo, por exemplo, quando comandou a seleção chilena, e foi uma decepção quando foi o técnico da seleção argentina. Ele já viveu esses 2 lados. Então, eu acho que ele é, do ponto de vista de currículo, a figura certa para lidar com esse momento de alguma acomodação de algumas estrelas que acham que já ganharam tudo e que não merecem mais ser cobradas.